Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui, para dar continuidade aqui com relação aos autores da Bíblia. Eu queria pedir perdão, para os irmãos que eu fiz um vídeo e coloquei aí, só que não sei o que houve, não saiu o áudio, o vídeo não, o pessoal não estava conseguindo entrar e eu tive que excluir ele e estou fazendo outro. O Pai sabe de todas as coisas. E o livro que nós vamos ver hoje com relação ao autor é o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver em 3 fontes diferentes. A Bíblia da CNBB. Pessoal, CNBB é conferência, deixa eu ver aqui, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É uma Bíblia católica. Nós vamos ver uma Bíblia pentecostal de estudo e no dicionário bíblico. 3 fontes diferentes para poder ver qual a informação que nos fala sobre o livro de Atos, beleza? Vamos lá então. Um abraço e que o Eterno abençoe a todos. Os Atos dos Apóstolos são a continuação do Evangelho de Lucas. Bom, trouxe informação valiosa. Se você viu quem escreveu o livro de Lucas, praticamente vai ser a mesma informação, que com relação ao livro de Atos, que a tradição entende que são obras do mesmo autor. Constitui a segunda parte de sua obra. Narra a fase da história da salvação que se seguiu a ressurreição e a elevação de Jesus, Yeshua. Como o Evangelho de Lucas também, este escrito não é historiográfico no sentido científico moderno. Não tem a pretensão de fazer uma reconstituição científica dos fatos, mas baseando-se em fontes fidedignas, procura invocar o significado daquilo que aconteceu e também prestar homenagem aos primeiros evangelizadores. E juntamente das comunidades cristãs. Que quando você vê essa palavra cristão, ela veio posteriormente, pessoal, tá? Que é a transliteração de Messias. Messias, ungido. Aí, através dessa palavra Messias veio a palavra Cristo. Então, cristão vem de Cristo. É aqueles que acreditam no Messias, acreditam em Cristo. Vamos lá então. Especialmente Pedro, primeiro porta-voz da comunidade em Jerusalém, e Paulo, evangelizador do gentil. Na parte que narra as viagens mártires de Paulo, o autor se apresenta como companheiro de viagem, falando na forma nós. Então, pelo fato de o autor que está colocando da forma nós, a tradição entendeu que o autor do livro de Atos é Lucas. Aqui só traz essas informações. Vamos ver aqui na Bíblia pentecostal de estudo o que fala sobre o livro de Atos. É de igual modo o Evangelho segundo Lucas, endereçado a um homem chamado Teófilo. Isso aqui é interessante, pessoal. Um exemplo. Eu moro numa determinada localidade, eu quero relatar um acontecimento que aconteceu ali, eu vou lá, busco informações, tudo, ajunto as informações e mando para uma pessoa. Então, o livro de Lucas e de Atos, ele foi direcionado para uma pessoa. E aí depois, posteriormente, a comunidade, a tradição, tiveram cópias desse livro e começou a distribuir para as pessoas terem ideia do que aconteceu ali, na cidade de Jerusalém. Embora nenhum dos 2 livros identifique-se nominalmente o autor,
o testemunho unânime do cristianismo primitivo e a evidência interna confirmatória dos dois livros denota que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. Então, no livro não é identificado quem é o autor, né? A tradição entende que o livro foi escrito por Lucas. Aqui na Bíblia, aqui no dicionário bíblico, traz uma informação também interessante. Uma tradição. Opa, se falar uma tradição, então existiam pessoas que não acreditavam que o autor era Lucas. Então, essa informação é interessante. Então, se por acaso você ouvir alguém falando assim, não foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, nem o Atos dos Apóstolos. Então, essa pessoa pode ser, né, ou ela não acredita nessa tradição e ela segue uma outra linha. E ela tem, né, vamos dizer, base para poder acreditar nisso. Então vamos lá. Uma tradição que remota a Irineu. Irineu é conhecido como um dos pais da igreja. É um dos primeiros, né, ali no início da igreja. Identifica o autor de Atos com o Lucas. Né? Então eles identificam que parece que são os mesmos autores. A crítica moderna, em geral, aceita essa identificação, bem como a identificação de Lucas com o autor das seções em Nós. Não há dúvida de que Lucas e Atos são de um mesmo autor. Então aqui está dizendo que as duas obras são do mesmo autor. O local da elaboração deve ter sido em Roma. Já a data mais incerta. Irineu diz que Atos foi escrito depois da morte de Paulo. É interessante isso aqui, ó. Irineu também é um dos primeiros lá, conhecido como um dos pais da igreja. Eusébio, seguido por Jerônimo, diz que foi escrito durante o cativeiro romano de Paulo, que marca o fim do livro. Então você vê aqui com relação à data que foi escrito, eles não tinham concordância, né? Alguns achavam que tinha sido um período, outros achavam que tinha escrito num período posterior. Então, da mesma forma que não tem como bater o martelo com relação à data, também não tem como bater o martelo com relação a quem escreveu verdadeiramente. Beleza? Isso é importante a gente saber, porque quando a gente tiver contato com alguma pessoa que traz uma informação, você vai entender que é uma informação que pode ser que seja verdade ou não. Beleza? Conhecimento é muito importante, pessoal. Infelizmente, muitas pessoas elas não buscam, né? Elas não buscam aprender, não buscam conhecer e, infelizmente, perece. Né? Então, o povo, antes de Yeshua, perecia por falta de conhecimento. Né? Então, nós não podemos colocar uma responsabilidade em cima de uma pessoa para nos ensinar. Você tem que ir atrás, você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pesquisar. Que é assim que nós vamos estar crescendo, na graça e no conhecimento. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.